Amor. Falar de amor é muito bom, né? Ainda mais mostrando para as pessoas que não existe amor igual ao amor de Deus. Aproveite a mensagem de hoje e aplique toda ela na sua vida. Quero chamar o pastor Marco Aurélio aqui. Você tem todo o tempo do mundo para falar de Jesus e do seu amor. Amém? Todo o tempo do mundo até as 9 horas, então tem que correr. Glória a Deus, queridos, que alegria poder estar aqui, né? Mais uma vez, depois de um tempo, né, pastor Lúcio? Salmista, escrevendo o Salmo 133, ele diz que isso é bom e agradável. Amém? Bom e agradável que os irmãos estejam juntos, em unidade, unidos, na presença do Senhor. Aleluia! Na presença do Senhor. E ele falando que ali aonde os irmãos estão juntos, em unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então hoje nós estamos aqui recebendo a bênção, mais das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, aleluia, e recebendo mais da presença dEle, mais da vida do Senhor, vida plena, vida abundante em nossas vidas. Glória a Deus, e eu estou muito feliz mesmo, né? Sou o pastor Marco Aurélio, pastor da Igreja Internacional Acre lá de Itaperuna, aonde o pastor Lúcio, pastor Evelina, foram pastores ali, né? Começaram o trabalho ali, e nós estamos ali hoje pela graça e a misericórdia do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. João, discípulo amado, né? Aquele que reclinava a sua cabeça ali no ombro de Jesus, no peito de Jesus, né? O discípulo do amor. Tão maravilhoso nós falarmos de amor lendo o Evangelho que escreveu o discípulo do amor. João, que escreveu aqui o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, não é isso? E nós vamos ler um pouquinho sobre o que ele nos fala aqui acerca do amor, o que ele traz para nós como relato do próprio Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 9. Palavras do Senhor Jesus. João registra aqui, ó. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Verso 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amém? Até aí o versículo de número 12. Palavras do Senhor Jesus. Jesus está falando para nós aqui, queridos, que amar é um mandamento. Amém? Jesus nos deixou um mandamento precioso. Nos deixou muitos mandamentos. Mas este mandamento é muito importante nas nossas vidas. Porque através da obediência a este mandamento, nós vamos testemunhar a esta terra que verdadeiramente nós somos discípulos do Senhor Jesus. Através da obediência a esse mandamento, nós vamos manifestar o caráter de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós vamos manifestar o caráter de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Deus é amor. Fala comigo assim: Deus é amor. Amém? Então é um mandamento do Senhor amar. É um mandamento. E para que servem os mandamentos? Os mandamentos são para serem
obedecidos. Amém? Lá no Salmo 119, versículo 4, o salmista diz assim, ó: Tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos, os teus mandamentos, para que eles sejam fielmente obedecidos. É tremendo isso. E a palavra diz que aquele que obedece os mandamentos do Senhor, aquele que obedece a Ele, essa pessoa vai se aperfeiçoar, sabe em quê? A Bíblia diz que ele vai se aperfeiçoar no amor. Quanto mais eu obedeço, mais amor eu vou ter na minha vida, mais eu vou transbordar de amor na minha vida, porque a presença de Deus em mim, o amor de Deus em mim, a glória de Deus em mim, o Deus que ama, o Deus que é amor, vai se manifestar através das nossas vidas. Por isso nós precisamos obedecer o mandamento. E quem obedece o mandamento, obedece porque ama a Deus. Amém, queridos? Quem obedece, obedece porque ama, porque a obediência é fruto de amor. A Bíblia me diz que a obediência, ela é fruto, é o resultado do amor que eu tenho ao Senhor, que eu tenho ao meu Deus. Porque eu amo o Senhor, eu obedeço os seus mandamentos. A Bíblia fala isso, Jesus disse isso. O Evangelho de João também, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus disse assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, obedecer ao mandamento é fruto de amor. E quando eu obedeço o mandamento, o amor vai se aperfeiçoando cada vez mais na minha vida. Amém? Por isso que a questão da obediência é muito importante. A nossa obediência a Deus. Quanto mais nós obedecemos a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, mais o amor dele vai se manifestando na minha vida e na sua vida. Jesus também disse no versículo 21 do capítulo 14 de João, ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aleluia! Este é o que me ama. Ainda no versículo 23 desse mesmo capítulo 14, Jesus disse assim: se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos e a ele faremos morada. Amém? E nele, faremos morada. No verso 24, ele diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Trazendo esses versículos bíblicos aqui, essa palavra do Senhor, só para nós entendermos que o mandamento, ele é para ser obedecido. E quem consegue amar? Aqueles que já tiveram uma experiência real, verdadeira, com Jesus. Aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Estes são aqueles que amam, porque o amor de Deus está neles. O amor de Deus, o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, Paulo disse assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu confessei Ele como meu Senhor e Salvador, eu decidi segui-lo e obedecer os seus mandamentos, o amor dele, ele veio habitar em mim. O Espírito Santo é Deus, amém? Que habita em nós, ele veio fazer morada em mim. Esta casa, como nós cantamos aqui, é tua casa, esta casa é tua casa. Ele veio habitar
em mim, e o amor dele está na minha vida, e a cada dia mais eu vou manifestar e transbordar deste amor. Eu recebi esse batismo de amor, amém? Eu recebi o batismo do amor. Então quem é que ama, quem é que obedece? Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que conheceram o verdadeiro amor, que conhece o verdadeiro amor e que manifesta esse amor. Agora preste atenção no que eu quero trazer para nós aqui. O amor, eu tenho aprendido algo muito importante na minha vida. O amor é o que o amor faz. Amém? O amor é o que o amor faz. O amor, ele não pode ser só de palavras. O amor de palavras, de teoria, não é o amor. Amém? O amor verdadeiro, o amor de Deus em nós, e este amor que a Bíblia diz que nós temos que manifestar, que é o amor de Deus, o amor ágape. Glória a Jesus, porque nós somos a Igreja Internacional Ágape, a igreja do amor, né, pastor Lúcio, pastor Evelina? Então este amor, ele não pode ser um amor de teoria, de palavras, ele tem que ser um amor de ação, de atitudes, porque o amor é o que o amor faz. Vamos dizer isso? Diga assim, o amor é o que o amor faz. Amém? Você veja só, Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não só disse que nos ama. Ele não disse assim, olha, eu amo vocês, a humanidade. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez? Ele não só disse que nos ama, Ele não só olhou para o mundo e disse, eu amo o mundo, mas a Bíblia diz que Ele manifestou esse amor. De que maneira? Enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por mim e por você. Ou seja, Deus disse que nos ama e Ele manifestou e provou em atitudes, em ação do seu amor por nós. E Ele faz isso a cada dia mais e mais através da sua presença nas nossas vidas. Então Ele não só diz, Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não podemos amar, entender o amor como se fosse só falar, expressão da boca, dos lábios, teoria. Não adianta nada, eu estou casado há 19 anos, tenho 19 anos de casado com a minha esposa, a pastora Simone. E eu falo para ela que eu amo ela, e ela fala para mim que me ama, a gente expressa o nosso amor, mas isso não pode, não fica só em palavras, isso tem que ser manifestado, tem que ter atitude, é no dia a dia, amém? É no dia a dia que nós manifestamos esse amor. João fala sobre isso, o mesmo João que escreveu aqui, o Evangelho de João, lá no 1 João, abre a sua Bíblia aí, eu não sei se tem aqui, tem, pastor Lúcio? 1 João, a Bíblia, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de... O que ele diz ali? O amor não pode ser só de palavras. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por boas obras e em verdade. E quando o amor, ele é verdadeiro, ele se manifesta em boas obras. Ele se manifesta em bondade, em misericórdia, ele se manifesta em perdão, ele se manifesta. Por isso que nós temos que entender o amor como algo prático nas nossas vidas, não como uma teoria, não como uma teoria.
Jesus disse, quando ele estava orando pelos seus discípulos, a Bíblia diz, lá no Evangelho de João capítulo 17, que quando Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos, ele orou ao Pai e disse: Pai, que o meu amor, que o teu amor permaneça neles, que o meu amor seja aperfeiçoado neles, para que o mundo veja que verdadeiramente eles são meus discípulos. Quando o amor, ele é manifestado, ele é algo prático na nossa vida, ele é um testemunho para o mundo, porque as pessoas precisam conhecer o verdadeiro amor de Deus. Porque nós estamos vivendo num tempo, queridos, a própria Bíblia diz que o amor iria o quê? Esfriar, por causa da iniquidade, não é isso? A iniquidade iria crescer, e é o que nós temos visto aí hoje. A iniquidade crescendo e o amor se esfriando. Os filhos e filhas de Deus precisam se manifestar nessa terra em amor. Num amor que não é só de palavras, mas um amor de prática. Olha o que diz 1 João, dá para colocar aí, Tiago, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Fala comigo assim: o amor de Deus se manifestou. Aí ele vai falar em que o amor de Deus se manifestou. De que maneira o amor de Deus se manifestou? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos, né? Para que por meio dele vivamos. Então nisso se manifestou o amor. Fala comigo assim: o amor precisa se manifestar. Aleluia, amém. Agora, de que maneira o amor, ele tem que se manifestar? Eu quero trazer aqui três pontos, três atitudes que nós precisamos ter para manifestar o amor. De que maneira o amor de Deus, ele se manifesta na minha vida e na sua vida? De que maneira o amor precisa se manifestar? Queridos, o amor precisa se manifestar de três maneiras. Preste atenção. Esses princípios são bíblicos para nós. A Bíblia diz que o amor precisa se manifestar no servir. Fala comigo, servir. O amor precisa se manifestar, fala comigo, no cuidado. O cuidado, que cuidado é esse? O cuidado de uns, que nós temos que ter de uns pelos outros. E o amor precisa se manifestar, e ele se manifesta no perdão. Três maneiras que o amor se manifesta. Ele se manifesta no servir, ele se manifesta no cuidado, e ele se manifesta no perdão. Nós que temos o amor de Deus em nós, nós que fomos batizados nesse amor, mergulhados nesse amor, nós que vivemos este amor dia após dia, nós precisamos manifestar esse amor dessas três maneiras. Primeiro, servir. O amor se manifesta no servir. Aleluia. Quem ama, serve. Aleluia. Quem ama, serve. Tem um coração, no coração desejo de servir. Jesus nos mostrou isso. Jesus nos deu exemplo disso. Jesus é a expressão do amor de Deus por nós. Quando Jesus veio a esta terra, mais de 2000 anos atrás, ele andou nessa terra, ele viveu aqui 33 anos. O seu ministério foi um ministério de amor. A Bíblia diz que Jesus amou tanto as pessoas, amou tanto os povos, as pessoas, que a Bíblia diz que ele serviu cada uma delas. Ele foi ali bondoso, amoroso, misericordioso.
Ele manifestou ali a graça, o amor, a bondade de Deus. Ele serviu as pessoas curando, restaurando. Ele serviu as pessoas, tirando elas do lamaçal do pecado, porque Ele veio para trazer salvação, para livrar o povo dos seus pecados. Ele serviu cada uma delas. Quando o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, acerca da obra de Cristo, dizendo que Deus deu o nome a Jesus que está acima de todo nome, mas antes um pouquinho, ele fala que Jesus, ele assumiu a forma de servo. Aleluia. E ele manifestou esse amor servindo. Nós fomos chamados para manifestar o amor de Deus. De que maneira, pastor? Nós fomos chamados para manifestar o amor de Deus servindo as pessoas. Porque quando nós servimos, nós estamos expressando o amor e manifestando o amor de Deus. Nós vivemos num tempo, e quando eu olho um pouco para a igreja, para dentro da igreja, né? Para o nosso contexto, no geral, não estou dizendo aqui, estou dizendo no geral, de igreja, a gente observa que isso não tem sido algo que as pessoas estão entendendo muito bem. Por quê? Porque tem gente que quer ser servido ao invés de servir. Tem gente que está procurando ser servido e quer ser servido, mas o Senhor disse que nós vamos servir, não é ser servido. Ele nos deu exemplo disso. Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João. Estamos estudando muito sobre João. Volta lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. João capítulo 13, verso 12. João capítulo 13, 12. Olha o que a Bíblia nos fala acerca disso. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou um manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vê à frente aí, versículo seguinte: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14: ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus deu o maior exemplo de alguém servindo. Ele deu o maior exemplo. Ele deu o maior exemplo. Nesse contexto aqui, Jesus pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Sabe quem fazia isso? Sabe quem fazia isso? Em cada casa lá, antigamente lá em Israel, existia um escravo. E esse escravo era o escravo do escravo. Era o servo do servo. Ele tinha a responsabilidade de quando chegava os visitantes de viagem, que é lá deserto, eles andavam muito na poeira. Eles chegavam lá com os pés todo empoeirado. Esse escravo, esse servo do servo, ele ia lá, pegava lá a água, pegava a toalha, molhava ali e ia lavar os pés do viajante, da pessoa que chegava de fora em uma casa. Jesus pegou e ele assumiu essa posição de servo.
servo do servo, para nos dar exemplo de que nós também precisaríamos fazer isso. Porque desta maneira o amor de Deus seria manifestado. Quando nós estivermos servindo, servir a lavar os pés. Servir é verdadeiramente pegar a toalha e lavar e cuidar. Gálatas capítulo 5, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servir-vos uns aos outros. Interessante que Paulo diz assim, pelo amor, porque isso é o que motiva nós servirmos uns aos outros, é o quê? É o amor. É o amor que nos leva a servir as pessoas. Essa é a nossa motivação. Por que nós fazemos isso? Porque nós amamos. Então, quando eu amo, eu sirvo. Amar é servir. A segunda coisa, o amor se manifesta no cuidado. Fala comigo, cuidado. Fala de novo, cuidado. Que cuidado é esse? O cuidado que eu preciso ter com o meu próximo, com o meu irmão. Amém? Cuidar da vida do irmão. Cuidar da vida do irmão, cuidar da vida das pessoas, não é tomar conta da vida das pessoas, não é? Não é nesse sentido, não. Não é cuidar no sentido de intrometer, no sentido de dominar, nada disso. Cuidar é zelar, fala comigo, zelar. Zelar pela vida do outro, amém? Zelar para que o outro esteja bem, zelar para que o outro seja edificado, zelar para que o outro seja fortalecido, zelar para que o outro seja abençoado, zelar para que o outro cresça cada dia mais, amém? Assim, dessa maneira, nós manifestamos o amor de Deus, quando nós temos o cuidado com a vida das pessoas. Quando Jesus estava restaurando o apóstolo Pedro, vocês conhecem o texto, ali na praia, naquela fogueira, Pedro havia voltado ali para pescar, e Jesus foi até ele depois de ressuscitado, e chamou Pedro de volta, amém? E ele disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Hã? Pedro, tu me amas de verdade, Pedro? Pedro disse, Senhor, claro que eu te amo. Então o que Jesus disse? Cuida, fala comigo, cuida. Cuida das minhas ovelhas. Porque o amor se manifesta no cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, ele está ali preocupado com a vida do outro, se ele está crescendo ou não, se ele está sendo edificado ou não. Quando ele falta, quando ele não está presente, ele se preocupa. Quem ama, manifesta esse cuidado especial com a vida do outro. Nós não podemos ser como Caim. Quem se lembra de Caim, que matou o seu irmão? Abel. Deus foi falar com Caim, o que Deus disse para Caim? Caim, onde está o teu irmão? Não é isso? O que ele respondeu para Deus? Acaso eu sou responsável, né, pela vida do meu irmão? Nós podemos responder essa pergunta. Nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão, sim ou não? Sim. Sim, a palavra de Deus diz que se na minha vida existem algumas situações que levam o meu irmão a pecar, o que eu preciso fazer? Tirar aquilo da minha vida. Amém? Eu preciso tirar aquilo da minha vida, porque a minha vida, ela foi levantada para edificar, para abençoar, para construir, para animar, para fortalecer. Nós temos células, por exemplo, todos nós aqui, vocês estão também no contexto de célula, ali em Itaperuna, e eu falo lá com o povo da célula, eu falo, ó, gente, as células é um lugar onde as pessoas vão entrar desanimadas e elas vão sair animadas e fortalecidas. A célula é um lugar, se uma pessoa entrar bem, ela vai sair melhor do que ela entrou.
Não é um lugar de desânimo, não é um lugar de fofoca, não é um lugar de discórdia, de contenda, não é um lugar das pessoas saírem tristes, não. É um lugar das pessoas saírem animadas, fortalecidas, renovadas, edificadas. Por quê? Porque cada membro da célula, cada discípulo do Senhor, cada um tem esse cuidado, expressando, manifestando o amor de Deus, tendo cuidado de como está a pessoa, de como o que ele está vivendo, o que ele está passando, e tendo cuidado com a sua própria vida, para não levar o outro ao fracasso, ao pecado, mas sempre edificando e fortalecendo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse para ele o quê? Cuida, fala comigo, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, mais uma vez Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Amém? Porque o amor se manifesta no cuidado. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 25. Está lá, né? Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Porque o amor se manifesta no cuidado. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Amém, aleluia. Então, para que não haja divisão, os membros do corpo, eles vão cuidar uns dos outros. E terceiro ponto aqui para mim encerrar. O amor se manifesta primeiro no servir, o amor se manifesta no cuidado que nós temos uns com os outros, o zelo que nós temos pela vida do irmão ou pela vida do próximo. Amém? E o amor também se manifesta no perdão. Amém? Perdão. Quem ama, perdoa. Aleluia. Quem ama, perdoa. O amor de Deus em nós nos leva a perdoar as ofensas, a perdoar aqueles que nos ofenderam, a perdoar aqueles que nos magoaram, a perdoar aqueles que nos prejudicaram de alguma maneira, de algum jeito, de alguma forma. O amor de Deus se manifesta no perdão. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 12. Olha o que o próprio Jesus está dizendo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Jesus estava ensinando aqui sobre a oração. Amém? Deixou aqui uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Todos nós sabemos aqui, não é uma oração para que nós ficássemos repetindo ela, não. Ele deixou essa oração para que nós tivéssemos ela como modelo, para nós entendermos de que maneira nós podemos orar e nos relacionar com Deus. Porque oração nada mais é do que relacionamento com Deus. Amém? Quando eu oro, eu me relaciono com Deus. Quando eu me relaciono com uma pessoa,
eu me relaciono com essa pessoa porque eu falo com ela, ela fala comigo. Não existe relacionamento onde ninguém fala nada. Não há comunicação. O relacionamento, ele é um relacionamento verdadeiro quando as pessoas estão se comunicando, elas estão falando com as outras. E Jesus está dizendo aqui que a oração é quando eu falo com Deus e Deus fala comigo. A oração, ela precisa fazer parte da minha vida, porque é a maneira pela qual eu me relaciono com Deus, através da oração e da palavra. Amém? E Jesus está dizendo que o amor, ele se manifesta no perdão. Quando nós buscamos o perdão de Deus, nós também, que experimentamos o perdão de Deus e recebemos o perdão de Deus, precisamos estar dispostos a perdoar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem recebeu o perdão, perdoa. Só tem dificuldade de perdoar quem não recebeu o perdão de Deus. Quem não recebeu o amor de Deus. Às vezes lá na igreja, chega um irmão, uma irmã e fala comigo assim, ou com a pastora, e depois a gente conversando, fulano diz que tem muita dificuldade de perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o irmão, perdoar o vizinho, perdoar não sei quem. E é crente. Mas espera aí, tem muita dificuldade? Como é que é isso? Tem muita dificuldade? Aonde está o amor de Deus? Aonde está o perdão que nós recebemos? Aonde está? Eu acho que para nós que temos o Espírito Santo e temos o amor de Deus, não pode ser difícil perdoar. Para quem não tem é muito difícil, porque ainda não experimentou, ainda não está vivendo. Mas para quem já experimentou, para quem vive, para quem tem o amor, amém? Não pode ser difícil. Nós só temos que ter uma atitude de perdoar. Aleluia. Não é esperar sentir. Não é esperar sentir. Ninguém vai sentir desejo de perdoar. Às vezes você está ofendido, está chateado, está entristecido. Eu vou esperar sentir. Aí, toda vez que você vai dizer, eu vou esperar sentir, você começa a lembrar da ofensa e tal, do que a pessoa vê. Não, não é sentir, é agir. Amém? É perdoar e ponto. É agir. O amor se manifesta na atitude. Amém? E aliás, meus irmãos, no que é relacionado às coisas de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que tudo é pela fé. Fala comigo, é pela fé. Nós como crentes, como homens e mulheres de Deus, nós estamos nos movendo em fé, por meio da fé, pela fé, o justo viverá pela fé, e fé não tem nada a ver com sentimento. Você sabia disso? Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é posicionamento, fé é atitude, fé é ação. Fé é ação. E a Bíblia diz, eu fui ofendido, fui magoado, fui entristecido, mas eu vou me levantar, porque Deus disse que eu preciso perdoar, eu vou liberar o perdão. E quando você toma essa atitude, e você vai e perdoa, o amor de Deus se aperfeiçoa na sua vida, a glória de Deus se manifesta na sua vida, aí você recebe cura, restauração, libertação, transformação. Quando você e eu, nós decidimos obedecer, não é sentir, é obedecer. Amém? Fé não é assim, hoje eu preciso sentir de ir para a igreja. Não estou sentindo vontade de ir na igreja. Se você ou eu esperarmos esse negócio de sentir, nós não vamos agir em nada na nossa vida. Porque fé é ação. Vai ter dias que eu vou estar em casa, desanimado, talvez cansado, talvez entristecido, talvez magoado, talvez chateado. Mas eu vou me levantar em fé e eu vou para a presença de Deus. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou agir, eu vou perdoar. Isso é fé. E quando eu ajo em fé, o que acontece? Quando nós manifestamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o milagre vem. A glória de Deus se manifesta. Fé, atitude. Tão interessante isso que Hebreus capítulo 11, verso 6,
O escritor de Hebreus disse assim: aquele que sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu tenho fé, a fé me leva a ter atitudes. A Bíblia diz, Tiago diz, a fé sem obras, ela é o quê? É morta. É morto. Não adianta nada dizer que tem fé e eu não tenho atitude. Então, o perdoar é uma atitude da sua confiança, de você crer em Deus, de você ter o Senhor na tua vida, do amor de Deus estar em você, você se levanta e manifesta o perdão e a glória do Senhor se manifesta na sua vida. E queria ler o último texto aqui, que está um pouquinho à frente aí, versículo 14, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O amor se manifesta no perdão. Amém? Não importa o que as pessoas fizeram ou irão fazer, todos nós aqui estamos sujeitos a tantas coisas nesse mundo, né? A sermos magoados, entristecidos. Irmão, já fui tão magoado, já me ofenderam tanto. Já passamos por diversos, pastor Lúcio, né? Já passamos por muita coisa. Pastor Evelyn, você também já teve a sua experiência. Já passamos por tantas coisas, tantas situações, de pessoas se levantarem, de ofensas, né? De, às vezes até humilhação. Eu me lembro de uma canção que nós cantávamos muito na igreja, isso é só para os mais novos, quer dizer, os mais antigos, né? Que vão lembrar. É uma canção de comunhão, que dizia assim: somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Aí tem uma parte da canção que diz assim: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Amém? O meu coração, na força. Você sabe quando é que a força do Senhor vem sobre nós? Quando a glória de Deus se manifesta? Quando nós agimos em obediência, em fé, em confiança a Ele, a sua palavra. Se Ele diz que eu preciso perdoar, eu vou perdoar, e Ele vai se manifestar, vai tirar tudo, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza, toda angústia, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, foi levantado por Ele para manifestar o perdão. Amém, queridos? O amor se manifesta no servir, no cuidado e no perdão. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos manifestar o amor, porque Deus nos chamou para isso. Amém, queridos? Dê um forte aplauso a Ele. Ele é digno. Glória a Deus. Você já descobriu por que o amor é o maior deles? Aleluia. Esses princípios vão te levar à vitória que você tanto busca na sua vida: fé, esperança e o amor. E a Bíblia vai dizer que o amor é o maior deles. Se você ama, se você é amado, você é capaz de todas as coisas: de servir, de cuidar e de perdoar. E o perdão nos libera para alcançar as maravilhosas bênçãos de Deus. Amém? Chegamos ao final dessa série de mensagens, e o nosso coração e o nosso desejo é que você sempre esteja voltado para Deus, com
Quarta-feira nós temos o culto da família. Domingo que vem nós voltamos aqui, ministrando a palavra do Senhor. E você não pode ficar de fora. Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Quero abençoar a sua semana. Porque eu sei que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Faz assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que libere a bênção sobre o seu povo. Somos carentes de Ti e sabemos que o cuidado do Senhor é tudo, que o amor do Senhor é quem nos restaura, nos renova e nos impulsiona para conquistar, Senhor, os objetivos da nossa vida. E pedimos ao Senhor que o Senhor libere bênçãos sobre cada pessoa aqui, sobre cada família aqui representada. Ó Pai, que teus filhos tenham uma semana de vitória, de experiências tremendas contigo, porque sabemos que o Senhor nos conduz aos lugares altos, aos lugares de bênção. E pedimos ao Senhor, Pai, abre portas do emprego, portas das bênçãos, portas que ninguém pode fechar. Eu creio no teu amor, no teu poder. Creio que o Senhor é maior do que todas as coisas. E o Senhor sempre vai nos conduzir em triunfo, conforme a tua palavra tem nos dito. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por sermos igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o cuidado do Senhor sobre nós é tremendo. Que a bênção do Senhor seja sobre cada pessoa aqui presente. E que a companhia, a consolação do Espírito Santo possa te preencher de uma forma tremenda. Que você nunca esqueça que Deus é maior do que tudo. E que o amor dele supera todas as coisas. E é capaz de nos fazer fortes, fortalecidos em toda a nossa caminhada. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço na pessoa do seu lado. E continue firme caminhando com o Senhor, em nome de Jesus.